Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Ao lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. Ao lindo país onde existe amor, crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Ao lindo país foi tão difícil para aquela pequena e simples mulher, foi tão difícil para aquela virgem, a Virgem Maria, poder tomar aquela palavra, foi tão difícil passar dias e mais dias debaixo de pelejas, perseguições, calúnias, difamações. Foi muito mais difícil para a Virgem Maria do que para nós hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Foi muito difícil para ela crer no nascimento virginal de Jesus, ainda mais vindo através de sua própria vida. Ela, a pequena virgem, que vinha de família humilde, família simples, ela que não era da descendência dos sacerdotes, sumos sacerdotes daqueles dias de Jesus, com certeza, aos olhos da sociedade religiosa, ela fosse a menos indicada para poder ser mãe do Salvador. Mas, todavia, ela permaneceu firme, mesmo em meio a todas aquelas contradições, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades. Ainda assim, ela permaneceu crendo, permaneceu confiante daquela palavra do anjo. Mas, volto a frisar, a destacar nesse programa, foi muito difícil para aquela virgem, difícil para ela crer naquele nascimento sobrenatural. Aquilo não era algo comum que acontece todos os dias. Se fôssemos olhar a lógica humana, quero que você medite nisso comigo. Quantos conseguiriam crer nesta mensagem? Quantos conseguiriam recebê-la no seu coração? Quantos poderiam admitir que algo daquela natureza, que uma virgem daria à luz de um modo sobrenatural? Para ela, aquilo era muito mais difícil do que para o restante. Para ela, que não tinha todos os privilégios que as demais donzelas tinham, as filhas dos sacerdotes,
as quais estavam esperando que o Messias viesse ao mundo através dela, para ela era muito mais difícil. Ela teve que viver com a desconfiança, com a falta de crédito. Até quando Jesus nasceu, ainda assim, eles o chamavam de filho bastardo. Foi difícil para aquela virgem, para aquela mulher. E eu disse, mais difícil para ela do que para nós hoje crermos. Para ela foi muito mais difícil crer no nascimento sobrenatural, virginal de Jesus, do que é para nós hoje crermos em curas, crermos em milagres e até mesmo que Jesus irá voltar um dia e uma hora que nenhum de nós sabemos. Se alguém diz que sabe, este com certeza está mentindo, porque a Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe. A Escritura Sagrada diz que nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. É muito mais fácil para você, para nós, preciosos ouvintes, crermos hoje que Deus pode curar, que Deus pode fazer milagres. É muito mais fácil, tomando Maria para colocá-la em comparação com os dias que nós estamos vivendo, no que ela teve que crer e no que nós deveríamos crermos hoje. Com certeza, nós somos privilegiados. Nós deveríamos encontrarmos muito mais facilidades para crermos que Deus pode curar, que Ele pode fazer milagres e que até mesmo um dia Ele irá voltar para arrebatar um povo, levar uma igreja para si. Nós temos exemplos e mais exemplos, temos bases e mais bases bíblicas e testemunhos e mais testemunhos vívidos de que Deus cura, que Deus faz milagres e de que Cristo Jesus um dia voltará. Mas essa virgem, quando o anjo a visitou, está escrito lá no livro de São Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo 26 em diante, quando o anjo Gabriel visitou aquela virgem, ela não tinha uma escritura para se apoiar, aonde ela pudesse ter um exemplo de alguma virgem que já tivesse concebido, sem que tivesse tido uma relação humana. Ela não tinha exemplos de alguém que viveu aquele milagre que ela estava prestes agora a viver. Ela não tinha alguém que tivesse passado por aquela experiência para que pudesse encorajá-la, para que pudesse adubar a sua fé. Ela até sabia, porque ela era uma estudante da Bíblia, todos os judeus ali, desde sua tenra idade, já cresciam sendo ensinados no caminho do Senhor. Ela com certeza sabia que havia uma promessa, mas não tinha alguém que tivesse vivido aquela experiência, uma prova viva, ocular, como ela se tornaria. Ela sabia que Deus já havia aberto muitas vezes a madre de mulheres estéreis, como Sara, como Ana, como Isabel, mãe de João Batista, ou seja, muitas mulheres que tinham seus ventres mortos, estéreis, elas conseguiram, receberam de Deus o milagre e então geraram filhos. Mas uma virgem conceber de um modo sobrenatural, sem a participação humana, sem sensação humana, aquilo era novidade. Aquilo era algo que precisaria muita fé para crer naquela mensagem que o anjo entregou à Virgem Maria, como a Bíblia nos narra no livro de São Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26 em diante, quando a Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo-o, ela turbou-se muito, a Bíblia diz, em seu coração. Ela ficou perturbada, assustada com aquela visita angelical
assustada com aquela chegada do sobrenatural, dizendo a ela que ela encontrou graças diante dos olhos de Deus. E quando o anjo disse a ela: "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." A virgem achou aquilo uma mensagem muito difícil. Prova de que isso que eu estou dizendo é verdade é que ela disse ao anjo: "Como se fará isso? Visto que não conheço varão, é impossível. Eu nunca tive um relacionamento íntimo. Como eu vou dar à luz um filho? Eu não estou grávida. Eu estou noiva para me casar com José, mas nós ainda não nos unimos, ainda não nos fizemos uma só carne." E o anjo do Senhor respondeu a ela: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Olhe bem, observe bem o que eu acabei de ler aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo de número 35. É muito claro, é muito nítido. Você percebe que ela mesma achou aquilo impossível. Ela achou aquilo algo totalmente fora da lógica humana de acontecer. Foi difícil para ela crer, mas o anjo disse a ela: "O Espírito Santo fará sombra sobre ti." Quando o anjo disse que o Espírito Santo cuidaria daquele negócio, que aparentemente era impossível, quando o Espírito Santo, meu amado ouvinte, tomou-a pela divina revelação e então fez aquela mensagem, aquela palavra vinda de Deus, não do homem, descer em seu coração, então para ela aquilo foi um ponto final. Para ela, quando o anjo falou da parte de Deus, trazendo a mensagem de Deus, ela, sabendo que humanamente aquilo era difícil, era impossível para ela, ainda assim ela creu, mesmo sendo algo impossível para a lógica humana, ainda assim ela creu. Segurou naquela palavra do anjo, naquela palavra de Deus, ela se ancorou unicamente naquela promessa. E quando ela creu, aquilo começou a tomar forma, se materializar dentro do seu ventre e formar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que ela tinha, tudo o que lhe restava, agora era a fé na palavra dita por um anjo. Não é à toa que a Bíblia diz aos Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se ela não tivesse despertado sua fé, sua revelação, se ela não tivesse dito, confessado aquelas palavras mais lindas que poderiam sair de sua boca: "Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade", com certeza o resultado não teria sido aquele resultado que nós sabemos que foi o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Messias, Deus se humanizando, se fazendo homem e vindo redimir a humanidade. Ela segurou aquela palavra, era tudo ou nada. Ela pegou aquelas palavras daquele anjo, ela se segurou aquilo que o anjo disse a ela, e isto foi o suficiente para ela, mesmo sem ter muitas testemunhas, mesmo sem nenhuma virgem na história das Escrituras, mesmo que nunca havia acontecido. Ela creu em algo que nunca havia antes acontecido. Ela abriu seu coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus foi o suficiente para aquela virgem. Será que a palavra tem sido suficiente para nós? Tem sido suficiente para o nosso ouvinte? Esta palavra que diariamente é pregada aqui nesta emissora, será que ela tem chegado ao coração do nosso ouvinte como sendo a palavra de Deus? A palavra que traz o impossível para o mundo do possível ou das possibilidades? Será que esta palavra que dia após dia nós extraímos da Bíblia Sagrada e a pregamos para que ela vá de encontro ao teu coração? Será que ela tem sido suficiente para você, para mim, para nós? Como foi o suficiente, como foi o absoluto daquela Virgem Maria? Só a palavra, meus amados ouvintes,
já deveria ser o suficiente para nós. Pense no poder que existe na palavra quando ela é aceita no coração. Se Maria não tivesse aceitado, ela não teria sido aquela agraciada, aquela bem-aventurada que entrou para a história do cristianismo e nunca mais será esquecida. Sempre será lembrada com reverência, com respeito. E isso porque ela abriu seu coração. E quando abrimos o nosso coração, essa palavra que muitos acham que ela para nada aproveita, que muitos acham que é apenas letras, o papel aceita tudo, isso foi escrito por homem, não é um livro inspirado por Deus. Esta palavra, meu prezado ouvinte, quando ela é aceita no coração, aí está a diferença. Maria aceitou no coração e Deus cumpriu nela a sua vontade. Há poder na palavra quando ela é aceita dentro do coração. Ela é vida eterna para aquele que a aceita dentro do seu coração. Ela é salvação para aquele que a aceita dentro do seu coração. Ela é estruturação para o crente, não só o crente de igreja, mas aquele mesmo que por circunstância, ou seja lá o que for, não vá à igreja, mas ele a ouve e a crê e a recebe, como diz a Bíblia em Atos capítulo 17, que os crentes de Bereia, ouvindo de bom grado a palavra, examinaram a escritura dia após dia. Quando recebemos de bom grado em nosso coração e examinamos a escritura, como disse Jesus, examinai, pois, as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna e elas testificam de mim. Quando recebemos essa palavra no coração, como a Virgem recebeu, e aquilo resultou no nascimento de Jesus, no Salvador da humanidade, quando recebemos ela em nosso coração, certo é que ela se transforma em vida eterna, salvação, estruturação para o cristão. A palavra para aquele que a recebe no coração, ela é cura, ela é saúde. Maria a recebeu dentro do seu coração, sem ter uma sombra para poder descansar, sem ter uma nuvem de testemunhos para se ancorar, como hoje o meu ouvinte tem uma nuvem de testemunho. Você tem aonde escorar, aonde apoiar, há testemunhos reais. Você e eu temos aonde nos apoiar, aonde descansarmos. Temos testemunhos e mais testemunhos bíblicos, como a exemplo de Hebreus 11. Aquilo é uma nuvem de testemunhos que Deus faz coisas que aos homens parece impossível. Como Sansão, matar 1000 filisteus era impossível, mas ele matou, diz a Bíblia. Como Josué parar o sol era impossível, mas a Bíblia diz que ele parou o sol. A Bíblia nos dá testemunhas e mais testemunhas que Deus pode tomar em suas mãos. O homem que confia na sua palavra e abre o seu coração a ela e fazer coisas que a ciência, que a medicina, que aos homens é totalmente impossível. Maria recebeu a palavra no coração, sem ter aonde descansar, sem ter essa nuvem, sem ter estes milhares e milhares de testemunhas para poder adubar, encorajar, motivar a sua fé. Paulo disse: há uma nuvem de testemunha que nos rodeia, que nos encoraja. Se você perdeu, minha cara ouvinte, o teu filho, olhe para Maria, ela é uma testemunha para te encorajar, para te consolar. Se você perdeu o teu filho, Maria é um exemplo, é uma nuvem de testemunha, de encorajamento para você, porque ela perdeu seu filho também na cruz, sob vergonha, sob humilhação. Ela perdeu seu filho, com certeza doeu, perdeu de uma maneira humilhante. Ela viu sendo tirado dos seus braços, de sua companhia, o filho prometido, aquele que ela havia recebido no dia da visita daquele anjo que disse a ela que do seu ventre nasceria o Salvador do mundo. Ela não tinha uma nuvem de testemunhas, mas hoje nós temos. Ela não tinha um lugar para se encorajar e se ancorar, mas hoje nós temos. Ela só tinha uma promessa. A Bíblia Sagrada diz: portanto, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Haviam tantas virgens
mas ela creu que ela poderia ser uma delas. No meio de tantas, ela poderia ser contemplada pela graça de Deus. Nós temos uma nuvem de testemunhos. Ela não tinha, mas nós temos uma espessa nuvem para nos animar, para nos alentar, para nos encorajar. Quando estamos doentes, temos milhares de exemplos de que Deus cura. Quando estamos tristes, temos milhares de exemplos e escrituras que nos mostram que Deus, Ele consola, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Temos milhares de escrituras que dizem que Ele é consolador, que nos diz para não desfalecermos, não nos entristecermos, não nos desanimarmos. Temos Bíblia, temos uma nuvem de testemunha, temos personagens da Bíblia que passou por coisas como nós passamos e venceram. Aquilo é uma testemunha para nós, aquilo é um impulso para a nossa fé. Se você e eu, meus amados ouvintes, pudermos crermos de todo o coração na palavra, não vai faltar testemunhos e mais testemunhos, exemplos e mais exemplos para nos colocar, nos impulsionarmos a continuarmos caminhando nessa jornada, caminhando em direção aos céus, em direção à nossa salvação. Só precisamos de crer como ela creu. Só precisamos de crer como ela creu, mesmo sem ter nenhum exemplo sequer de alguém que tivesse passado por aquela promessa e a visto materializar. Até porque nenhuma virgem nunca havia concebido e dado à luz a um filho. Milhares e milhares de exemplos de cura temos para crermos que se estamos doentes agora, se você me ouve aí do outro lado, doente, você tem exemplos na Bíblia que Deus é curador. Deus, em sua palavra, quantos mudos falaram, quantos surdos ouviram, quantos cegos enxergaram, quantos leprosos foram purificados de sua lepra, quantos enfermos levantaram do seu leito de dor, de enfermidades. Só precisamos de crer. Foi mais difícil para a Virgem Maria ela crer no nascimento virginal de Jesus do que nós hoje crermos que haverá um arrebatamento. Foi muito mais difícil ela crer no nascimento virginal de Jesus do que nós hoje crermos, meus amados ouvintes, que um dia destes Jesus virá de sua glória e arrebatará, tirará dessa terra um povo, diz a Bíblia, zeloso, humilde, especial, de boas obras. É muito mais fácil crer que um dia destes Jesus arrebatará um povo dessa terra do que Maria crer de que o Salvador do mundo viria através dela. É muito mais fácil crer que haverá um arrebatamento, até porque temos exemplos bíblicos de pessoas que foram arrebatadas, como de Enoque. Enoque, aquele homem que viveu com Deus, respeitou a Deus, amou a Deus, reverenciou a Deus. E a Bíblia diz que ele viveu caminhou com Deus 365 anos e Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Dá para crer que Deus um dia desse arrebatará um povo, porque um dia ele arrebatou um homem, tirou dessa dimensão sem provar a dor da morte e o levou a uma outra dimensão. Dá para crer. É possível sim que haverá um arrebatamento um dia destes, porque um dia na Bíblia Sagrada Deus arrebatou, levou um certo homem sem provar a dor da morte por nome Elias. Deus levou um homem, arrebatou aos céus por nome de Elias. É possível que haverá um arrebatamento um dia destes. Jesus foi assunto, arrebatado aos céus, e a Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo 27, que com ele os santos do Velho Testamento ressuscitaram e também subiram aos céus, subiram ao paraíso. A Bíblia não te chama a crer em algo que é impossível de acontecer. É possível. Não é possível a ótica humana, a visão humana, para a ciência humana, para as vãs filosofias humanas, para as religiões humanísticas, que não olha para a vida após a sepultura, que não pensa muito sobre salvação,
sobre condenação, sobre céu, sobre inferno, sobre paraíso, sobre região dos perdidos. É possível sim, meus amados ouvintes, de que a qualquer momento aconteça sobre essa terra o arrebatamento dos filhos de Deus, o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso está prometido na Bíblia. Há uma promessa de que haverá um arrebatamento em nossos dias. O apóstolo São Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E ele disse: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Olhe bem para você ver, a Escritura nos prometeu que haverá um arrebatamento. E não só nos prometeu que haverá um arrebatamento, mas um dia, um certo Enoque foi arrebatado no livro de Gênesis, um certo Elias foi arrebatado aos céus no livro de Reis. Jesus Cristo foi arrebatado com os santos do Velho Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3 em diante, você vê Jesus subindo ao céu e uma nuvem o ocultando. Mas ali no mesmo texto diz que, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará também. Para quê? Segundo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, para arrebatar a sua igreja. Um povo zeloso, humilde e de boas obras. É a isso que nós estamos te chamando, para crer que há um evangelho que vai além de prosperidade. Há um evangelho que vai além de bem-estar físico. Há um evangelho que vai além dessa dimensão aqui, onde as coisas passam como um vento, murcham como uma flor, passa como o dia. Logo ao meio-dia o sol está tão forte, mas ao entardecer ele logo tem que se pôr. Nós estamos lhe chamando a crer em algo duradouro, em algo eternal, em um evangelho sobrenatural, mas que não é impossível, porque a Bíblia nos dá testemunhos e mais testemunhos de que o que nós estamos pregando já aconteceu. E Jesus disse: acontecerá mais uma vez. Ficou registrado na Bíblia, em suas promessas, que isso sucederá uma vez mais. Por que então você não pode crer? Por que então muitos de nós, homens, não podemos crer que Cristo um dia destes virá da eternidade para buscar uma igreja e levar ao seu lar? A exemplo do que aconteceu na Bíblia com Enoque, com Elias, com Jesus, com os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, que ressuscitaram e foram levados ao paraíso, como nos narra a Bíblia Sagrada. Creia nisto. Isto é possível. Há evidências. Por isso que eu comecei o programa dizendo: é muito mais fácil crer nisto hoje, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. É muito mais fácil crer nisto hoje, que Deus um dia destes enviará o seu Filho Jesus da eternidade para levar a igreja ao seu lar e estar sempre com ele, em um lugar de paz, de repouso, de descanso, onde não há doença, tristeza, mortes, pragas, onde não haverá sofrimentos, como aqui nessa terra, nessa dimensão, temos que encarar dioturnamente os sofrimentos que são próprios à vida do ser humano. Creia nisto, de que é possível, porque há evidências, há promessas. Muitos já foram arrebatados, e logo seremos nós que seremos arrebatados, que subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Nós, aqueles que estão o esperando, se preparando para aquele momento, como diz a Bíblia aos Hebreus 9, 27, que Jesus Cristo foi sacrificado uma vez, morreu uma vez, para perdoar, apagar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam. Há alguém, tem que existir alguém que acredita que Jesus irá voltar.
Tem que existir alguém que crer que um dia Jesus tomará os governos deste mundo, assumirá os reinos deste mundo, como diz na profecia de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, até o versículo de número 37, a ponto de as Escrituras, a Bíblia Sagrada dizer no versículo 33, que ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Alguém tem que tomar essa Bíblia, alguém tem que pregá-la, alguém tem que anunciar a volta de Jesus, alguém tem que crer nessas sagradas letras, como Maria creu que Jesus nasceria através do seu ventre limpo, puro, o Salvador do mundo nasceria, se manifestaria ao mundo. Alguém tem que crer que Deus, através de uma igreja, de um povo, de um homem, de uma mulher, através de cristãos que professam fé em Cristo, o Salvador, alguém tem que acreditar que através de um ventre limpo, uma igreja limpa, uma fé limpa, não ambiciosa, não maculada, misturada com ganância, com egocentrismo, com materialismo, com mercenarismo, alguém tem que crer, alguém tem que confiar que Cristo virá da eternidade um dia destes e levará aqueles que estão aguardando, aqueles que estão em preparação. Deus, Ele não está te pedindo para crer em algo que Ele nunca fez. Ele já fez isso que eu estou pregando e irá fazer de novo. Prepara-te, amigo. Aceite a Cristo como teu Salvador. Santifique a tua vida. Receba em teu coração o Espírito Santo, que aumentará a tua fé, que acrescentará luz aos seus olhos. Ele está te chamando a crer nisto, que o mundo está adormecido e nem sequer se preocupa mais, nem sequer pensa mais que um dia todos hão de comparecer diante de Deus e responder pelos seus atos, responder pelas suas obras. Deus está te chamando a crer em algo razoável, em algo que verdadeiramente dá para crer. Ele só está pedindo você para crer e aceitar no coração, não que uma virgem vai conceber outra vez e dar à luz um filho. Isso já aconteceu. Ele está te pedindo para crer. Mas não é crer que Noé hoje vai fazer uma arca, isso já aconteceu. Não é crer que Moisés vai abrir o mar vermelho, isso já ficou no passado. Não é a crer que Davi vai derrubar Golias, isso já ficou na história, isso já ficou no passado. Ele está te pedindo nesse momento para você crer e aceitar no seu coração que ele um dia enviou seu filho amado para se entregar, para morrer na cruz do Calvário por nós. Como diz a Bíblia em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está te chamando a isso, a crer, a receber a vida eterna, a aceitá-lo dentro do seu coração, para viver em esperança de um dia subir ao seu encontro na sua vinda e, se descer à sepultura, ressuscitar dentre os mortos naquele dia. Ele está te chamando a crer agora de todo o seu coração que aquele que invocar o seu nome será salvo. Não apenas invocar o seu nome para cura, para prosperidade, para socorros e para angústias. Tudo isso está bem e ele faz isso, mas ele está te chamando a crer que todo aquele que invocar o seu nome para perdão dos pecados, o seu nome para salvação, o seu nome para esconderijo, invocar o seu nome para descanso de alma, invocar o seu nome para remissão dos pecados, ele está te chamando a crer, a receber dentro do teu coração o perdão dos seus pecados. Essa é a melhor coisa. Receba isso e Deus te abençoará. Amém.